Pois é, 2 meses, muitas mudanças, pouca perspectiva, o humor que muda sempre e a calma que parece muitas vezes artigo fora de uso em tempos de pandemia. Agora, será que é possível, em meio a todo esse turbilhão, manter a tranquilidade? A gente convidou a psicóloga Cláudia Soares para estar com a gente aqui hoje e justamente nos dar um caminho, né? Se é que isso é possível. Cláudia, obrigada, viu, Eu que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. E conversas aqui, conversa com os amigos e tudo, parece que a calma ela já está começando a ficar sem estoque. Sim. A gente precisa entender que em situações de crise, né, como por exemplo a pandemia, ou se eu sofrer um acidente, por exemplo, precisar ficar acamada por muito tempo, a gente costuma ter uma ordem ali do que a gente sente, né? Então, inicialmente costuma ser a aceitação. Oh, nossa, realmente aconteceu isso, eu preciso rever, ou eu preciso ficar acamado, beleza. Depois começa o tédio. Então, assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não estou aguentando mais ficar aqui. Então, assim, na questão do Covid, né? As pessoas já estão num tédio, porque já tentaram de tudo e não tem mais o que fazer, né? E a próxima etapa é a revolta. Então, eu não aguento mais estar aqui, eu vou sair dessa cama. Então, assim, são processos naturais de todo ser humano. Agora, sendo natural, a gente precisa olhar para a atual circunstância, que seja a nossa aí, que é mundial, ou que seja uma circunstância pessoal, aceitar a circunstância, mesmo que eu não concorde com ela. Então, assim, a gente pode não concordar, de falar, nossa, mas que ruim ter esse vírus, eu não queria que tivesse, né? Todo mundo pensa isso. Mas é a nossa atual circunstância. Então, diante dela, é aceitar a circunstância, mesmo que a gente não concorde. Parar de brigar com ela. Porque não vai adiantar. Não. Que tipo de exercício, né, que eu posso fazer para tentar trazer essa calma, inspirar essa calma? Que tipo de exercício que eu faço na minha vida? Assim? Inicialmente, no isolamento, começou-se a falar muito sobre tarefas no dia a dia. Né? A rotina, então, a né? rotina, mas existia um excesso, como se a gente tivesse que ficar o dia inteiro ocupado para conseguir lidar com o isolamento. Então, quando a gente passa por uma situação que a gente precisa ter calma, normalmente eu falo assim, a gente já não tinha antes. Essa dificuldade que as pessoas estão agora fica mais potencializada porque é uma situação que potencializou a questão do isolamento, né? Às vezes a questão financeira, a saudade. Então, tem várias situações que potencializam, mas normalmente são pessoas que já tinham dificuldade de lidar com as situações da vida. Então, assim, eu sei que está acontecendo agora, mas o mais importante é a gente não parar de se desenvolver pessoalmente. Então, o desenvolvimento da personalidade é importante sempre. E, normalmente, a gente lida quando acontece algo. Então, acontece uma situação dessa, eu percebo que eu preciso resolver algumas coisas. Quando passar o isolamento, a gente cruza os braços e não precisa fazer mais nada. Então, a constância do desenvolvimento da personalidade precisa existir sempre. Porque o caos sempre vai surgir. Que seja um caos muito grande, como o de agora, ou que seja um caos individual, da vida pessoal. E eu sempre falo que o caos precisa encontrar a gente de pé. Então, a gente sempre precisa estar de pé. Se eu já estou meio bamba, na hora que ele chega, eu derrubo de vez. Então, assim, quando você fala de alguns exercícios, né? A gente precisa tomar cuidado para não exagerar nessas atividades, porque está em casa. Então, criar uma rotina dentro do que é possível. Então, se a pessoa está trabalhando em casa, é colocar uma roupa de trabalho, se arrumar para esse trabalho, fazer a sua rotina do dia a dia. Eu levanto, eu tomo um banho, eu escovo o dente, eu me alimento, acordo, continuo acordando no mesmo horário. Então, assim, tem algumas rotinas que dá para a gente manter. Não é porque está em isolamento que eu vou acordar 10 horas, que eu vou trabalhar de pijama. Eu até vi uma notícia, né, do Japão, que eles criaram uma roupa que aqui na parte de cima, ela é social. A parte de baixo é um pijama. Eu vi isso. Eu falei, gente, qual a necessidade disso, né? Porque isso traz uma sensação de que eu não preciso fazer nada. Dá para colocar a roupa inteira, por mais que ela não apareça. Pedir calma agora para as pessoas, fique calmo, também está fora de cogitação. Vou trazer uma história pessoal. Minha mãe ontem estava nervosa. A última coisa que eu fiz foi pedir calma para ela. Deixei ela desabafar. E é com razão, né? Às vezes a gente solicita calma, mas sentir essa angústia, esse tédio ou uma revolta é muito natural. A questão é como eu vou lidar com isso. Se é natural eu ficar nervosa, entediada, com raiva, ok. Mas o que eu posso fazer diante disso? Primeiro é aceitar e buscar alternativas dentro de casa. Com as crianças ou buscar
buscar uma forma de matar a saudade dentro do que é possível. Tem aniversários aí sendo comemorados online. Então, é buscar alternativas dentro da atual circunstância. É o que eu falei, não ficar brigando com ela. Atividade física, sempre muito necessária, mas agora mais ainda, porque eu falo que no isolamento, dificilmente a gente anda mais de 1 quilômetro por dia. Porque a gente fica em casa. É verdade. Né? Então, assim, buscar uma atividade física em casa é muito importante. Meditação também ajuda muito a gente trazer esse centro. Então, assim, começou a dispersar, começou a ficar irritada, volta, entra em contato com o corpo, respira, analisa a situação, né? Vê o quanto que não é algo individual, não sou eu que estou passando por isso, tem várias pessoas. Então, é um sentido também de amor ao próximo, né? Da gente fazer por nós e isso também reflete no outro. A contemplação também, para o quintal, olhar para o céu, isso é um tipo de meditação, um tipo de volta à calma. Sim, mesmo quem mora em apartamento, abrir a janela, que bom que esse vírus não chega, né, pela janela, a gente pode abrir a janela, dar uma volta de carro. Então, assim, tem alternativas para a gente fazer, né? Não ficar ali alimentando essa raiva, essa revolta, não assistir notícia o dia inteiro. Então, buscar um momento do dia para se atualizar em fontes seguras. Mas esses grupos de WhatsApp que, né, publicam o tempo inteiro e normalmente é fake news, isso gera mais angústia e aí a calma realmente vai embora. Olha, o Luiz está dizendo aqui que ele está trancado há 2 meses, né? Ele está fazendo máscaras para poder doar e isso tem acalmado bastante. Tem uma amiga nossa aqui que está fazendo caminhada, ela tem 74 anos, ela faz a caminhada ali em volta para casa, mas ela percebeu que está engordando. Quer dizer, essa falta de calma também pode levar ao excesso de peso? Sim. Normalmente já eram pessoas que tinham dificuldade de lidar com a alimentação, né? Então, assim, a gente não pode falar que é o isolamento que traz a questão da dificuldade com a alimentação. É a mesma coisa se eu tenho uma compulsão por compra. Não dá para eu falar que é a 25 de março que é culpada de eu ter essa compulsão por compra. Então, eu já tenho uma dificuldade. A atual circunstância potencializa algo que eu já tenho. Então, as pessoas precisam entender que não é porque o isolamento vai passar que eu não preciso trabalhar determinadas coisas. Então, assim, se a pessoa já tem dificuldade com a alimentação, estando em casa com alimento disponível o tempo inteiro, isso vai dificultar. Agora, assim, quem compra esses alimentos? Quem pede esses alimentos? Somos nós. Então, que tipo de alimento que eu estou deixando à disposição em casa para eu poder comer? Então, tudo isso, o isolamento e o Covid não tem nada a ver com isso. É uma escolha. Para a gente poder encerrar, e as mães que estão ali 24 horas, os pais 24 horas com as crianças e às vezes perde-se a calma? Sim, tem vários profissionais que estão postando aí atividades para fazer com essas crianças, né? Então tem as atividades manuais que a criança fica ali às vezes pintando, vai sujar a casa? Vai, mas é uma forma da criança ficar ali numa atividade que ela vai interagir, que ela vai pintar, que ela vai colorir e procurar fazer atividades em família. Né, que isso deveria ser sempre. Então, assim, ter um joguinho em família, uma pergunta ali, de pergunta e resposta entre a família. Legal. Então, assim, é um investimento que não é só para agora, que deve ser feito sempre. Então, aproveitar esse momento aí que trouxe para a gente a dificuldade que todos nós temos, para a gente começar a trabalhar um processo de maturidade maior com a vida. Assim seja, né? Assim Saímos seja. mais maduros. Essa é a Cláudia Soares, psicóloga, falando aqui hoje sobre essa calma em meio ao caos. Cláudia, obrigada. Eu que agradeço. Boa semana para você. Também.